Olá, tudo bem? Gente, estamos dando continuidade na leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio número 62. A questão do exílio é antiquíssima. Muitos contos de fadas e mitos têm como centro o tema do proscrito. Nesse tipo de relato, o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem o esquecimento fatal. Na história da Bela Adormecida, a 13ª fada é esquecida e não é convidada para o batizado, o que resulta numa maldição lançada contra a criança, que na realidade atinge a todos de um modo ou de outro. Por vezes, o exílio é imposto por pura malvadeza, como quando a madrasta envia a enteada pelo bosque escuro adentro, em Vasalisa a sabida. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. O deus grego Hefáistos ficou ao lado da sua mãe Hera numa discussão com Zeus, seu marido. Zeus enfureceu-se e atirou Hefáistos do alto do Monte Olimpo, aleijando-o e banindo-o. Às vezes, o isolamento tem como origem algum pacto no qual se entra sem plena compreensão do que se trata, como na história de um homem que concorda em vagar como animal por um determinado número de anos, a fim de ganhar uma quantidade de ouro, e mais tarde descobre que entregou a alma ao diabo, disfarçado. Patinho Feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado, mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O patinho da história simboliza a natureza selvagem que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva, apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo a si mesma. Graças a Deus por esse aspecto. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. O outro aspecto importante da história é o de que, quando a vibração específica da alma de um indivíduo que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico. A pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo. Gente, e aqui termina esse trecho. Ele era um trecho curto, né? E eu quero fazer duas observações. Uma é: eu, Ivana, certo? Nunca tinha pensado a questão de que tudo aconteceu referente à Bela Adormecida porque eu tinha sido esquecida uma fada de ser convidada para o batizado. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, é engraçado que, como nos contos, se a gente for pensar, quanto detalhe, a riqueza de detalhe dos contos para poder se perceber e aprender. E assim vai nas histórias, assim vai na vida, assim vai na leitura de um livro. Por que eu falei da leitura de um livro? Porque quando eu leio um livro uma vez, eu percebo uma coisa, quando eu leio duas, três, 4 vezes, eu vou percebendo cada vez mais uma coisa diferente. É tanto que eu acho que algumas vezes durante as minhas leituras dos livros, não sei desde quando você me acompanha, eu falo que alguns livros eu leio e releio, algumas vezes outros se tornam livros de cabeceira, e às vezes esses livros de cabeceira eu vou mudando. E aqui, durante esses áudios, eu mesmo disse: espera, eu vou parar agora essa leitura, que eu quero ler esse texto novamente, eu quero ler essa parte novamente, para perceber essas riquezas de detalhes. E essa aqui da terceira fada, que ela, 13ª fada, que ela tinha sido esquecida, né, de ser convidada, eu nunca tinha pensado que aquilo que tinha acontecido com a Bela Adormecida tinha sido por isso. Era consequência de um ato, né? E uma outra coisa que eu quero relatar, que eu disse que queria comentar duas coisas, né? A segunda coisa que eu quero comentar é aqui, ó.
de quando ele fala no finalzinho de descobrir qual é a sua verdadeira família psíquica, né? E o quanto que isso e que pode ser a própria família, gente, entendeu? Mas o quanto que isso vai levar uma vitalidade ao indivíduo, né? E uma questão de pertencimento, né? Querendo ou não, todos nós desejamos pertencer a alguma coisa, pertencer a um grupo, pertencer a uma família, pertencer a um grupo, pertencer a algo, né? E eu quero, dentro disso, o quanto que o não pertencimento, a sensação de não pertencimento, pode levar as pessoas aos vícios, né? E eu não quero, assim, especificar que tipo de vício, mas levar pessoas a vícios, né? E dentro daqueles vícios, inicialmente eles podem começar a se sentir pertencidos, né? Pertencentes a algo. E o quanto que depois, o quanto que aquilo, já que se for por um vício, né? Aquilo pode cobrar mais tarde. Pois é, tava aqui pensando. Então, gente, vou terminar aqui esse áudio. Nós nos vemos no próximo áudio.